Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus. Irmão, irmã, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler os primeiros 8 versículos, então, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 8, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-o aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Palavras do Senhor. Amém. Meu irmão e minha irmã, nesta noite o tema que trabalharemos no texto que o Senhor colocou no meu coração é os 3 princípios da verdadeira adoração. Domingo passado pudemos trabalhar a questão de sermos discípulos, e como discípulos precisamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E nesta pequena perícope, nesse texto que lemos, esses 8 versículos, nós temos 2 casos distintos. O primeiro, relatado, um leproso, e se os irmãos puxarem a memória, naquela época, o quão separado era o leproso no sentido de à margem da sociedade, não mais vinculado no dia a dia da comunidade, todos os sofrimentos na pele propriamente dito, mas também social e fisicamente dessa separação. Então ele mesmo adorando a Cristo Jesus, reconhecendo, e nós vamos trabalhar que um dos grandes pontos do verdadeiro adorador do Senhor é reconhecer Deus e o que Ele faz nas nossas vidas. Então o leproso pedindo por ele mesmo. Mas no segundo passo, na segunda história inserida nesse texto, fala justamente do centurião, que já, da mesma forma que o leproso, entra na presença de Jesus, o reconhecendo, porém não pede por ele, mas sim pelo seu servo. E aí a gente vai ver um pouco mais à frente um outro ponto importante do verdadeiro adorador, que é saber que não somos dignos do que Deus faz por mim e por você, mas mesmo assim Ele faz porque Ele é o nosso Deus. Então, começando, por que a adoração é um tema tão importante nos dias de hoje? Ou porque eu e você, como servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, devemos ter a adoração como ponto central das nossas vidas. Primeiro, porque Deus nos fez e somos para adorar ao Senhor. Mas, trazendo um trecho do livro Adoração na Reforma, da editora Cultura Cristã, vou fazer uma breve leitura. O relato da história humana, do princípio ao fim, é o relato da adoração. Deus estruturou o seu mundo de tal forma que cada pessoa adorará por meio de Adão ou Jesus Cristo. Adão foi o primeiro, e aí ele entra com o conceito do homo litúrgico, ou seja, o homem litúrgico, que nada mais é, meu irmão e minha irmã, que é o ser, ou seja, eu e você, com um coração incansável, tentando em seus hábitos satisfazer o seu desejo e encontrar a paz. Sua adoração é sua bússola, seu coração é seu navio. Resta se revelar quem é o seu capitão. É claro que para mim e para você nesta noite, o capitão das nossas vidas e o único digno de toda honra, glória, louvor e adoração é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo. Mas seguindo aqui a leitura, Adão foi feito então homem litúrgico, e nós vamos trabalhar essa questão de que com o pecado e a queda, Adão e Eva perdem aquela essência da verdadeira adoração. Se os irmãos trazerem a memória, todo final de tarde eles tinham o prazer,
para mim seria um prazer todo final de tarde conversar com Deus, ouvir a sua voz. Adão e Eva tinham este privilégio, podiam. Tanto é que quando pecam, Deus, cumprindo ali, o final da tarde, procura por eles e eles se escondem porque já sabem que não são dignos deste contato. Então, uma vez que o pecado entrou, a forma de adorar de Adão ficou subvertida, ficou manchada. Já não é mais uma adoração genuína e verdadeira, porque está manchada pelo pecado. Porém, Cristo Jesus, como a própria palavra de Deus diz, que é o segundo Adão, ou seja, aquele que vai restaurar e já restaurou tudo em nome de Jesus. Então hoje nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade e ter essa ligação novamente com Deus pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz e pelo sacrifício dele no Calvário. Então, herdamos essa orientação litúrgica caída e inclinada à idolatria, ou seja, com o pecado, mas nascemos adorando a criatura e não o Criador. Vivemos buscando a salvação e a satisfação em falsos redentores, mas por meio de Jesus Cristo, somos convidados a adorar a Deus da forma correta, em espírito e em verdade. Por meio de sua encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão do verdadeiro homem litúrgico, Jesus Cristo. Deus então restaura o caminho de volta à presença de Deus. E aí sim somos novamente chamados para adorar. E o nosso coração ficará inquieto até que respondamos esse chamado em fé e obediência e venhamos a nos banquetear em Cristo. Este é um dos vários maravilhosos presentes que Cristo nos deu na cruz, que é podermos novamente adorar a Deus em espírito e em verdade, nos banquetearmos em Cristo com fé e obediência. Então, o ponto central e principal da mensagem é a adoração. E aí, qual é o significado, tanto no hebraico quanto no grego, da palavra adoração? Quando nós vamos para o hebraico, meu irmão e minha irmã, adorar significa sachá, ou seja, é a palavra mais comum traduzida, que significa prostrar-se ou curvar-se em reverência e submissão. O que eu quero trazer aqui nesta noite, meu irmão e minha irmã, que a adoração a Deus, ela vai muito além do que nós fizemos, que é cantar louvores. Ela vai de um viver litúrgico que a minha vida e a tua vida reflete Cristo Jesus em todo momento. Na relação com os nossos parentes, amigos, no trabalho, na igreja ou onde quer que o Senhor nos coloque. A nossa vida é uma liturgia diária. Não só a liturgia do culto, como estamos vivendo aqui, que é o culto público, mas a liturgia da minha vida e da tua vida perante o nosso Deus. Então, no significado de sachá no hebraico, é justamente essa atitude de humildade e reconhecimento da grandeza e soberania de Deus. Veja, tanto o leproso, como lemos, quanto o centurião, ambos, cada um no seu universo e no seu mundo diferente. Afinal, o centurião vivia de uma forma mais abastada, junto com as legiões romanas e gozando de todos os privilégios de um poder que Roma exercia na época. Já o leproso, como falamos, totalmente à margem da sociedade. Mas ambos tiveram e reconheceram em Cristo Jesus e tiveram essa atitude de humildade, reconhecendo a grandeza e soberania de Deus. Ou seja, adorar também é uma postura interna de reverência e submissão ao nosso Criador. Mas quando olhamos para o grego, a palavra mais próxima é proskuneo, ou seja, é a palavra grega mais comum, que quer dizer adorar no sentido de beijar a mão, prostrar-se também em homenagem. Ou seja, proskuneo é o reconhecimento profundo da divindade e majestade de Deus. É a verdadeira adoração em espírito e em verdade, de uma forma autêntica, tanto interna quanto externa. Qual era uma das principais críticas de Cristo Jesus aos fariseus? Era justamente essa adoração externa apenas.
Tanto é que Cristo vai dizer que por dentro são sepulcros caiados, ou seja, não se aproveita nada, mas o externo estava ali, uma roupa bonitinha, oravam, falavam alto, ou seja, mostravam para fora, mas o coração não estava verdadeiramente adorando a Deus. Quando nós comparamos, então, os significados, tanto no grego quanto no hebraico, ambas as palavras vão dizer e trazer essa ideia de prostrar-se e reverenciar, nessa ênfase numa ação de sinal de submissão. Então, a adoração envolve uma combinação de reverência física e atitude espiritual. Ou seja, a minha e a tua adoração, ela é para dentro, mas também é para fora. Aí eu quero trazer também o que o nosso irmão seminarista Everton, nas bem-aventuranças de hoje que ele pôde trabalhar, quando nós vamos conseguir adorar a Deus em espírito e em verdade, quando nós começamos a entender a primeira bem-aventurança que o Everton trouxe e que está lá no texto de Mateus 5, que é pobres ou humildes de espírito. O significado quer dizer que eu e você reconhecemos a nossa completa falência espiritual. Quando a gente traz para o mundo dos negócios, quando a empresa faliu é porque não tem mais jeito, não tem um empréstimo, não tem nada que possa reverter aquela situação. Aqui para mim e para você, na nossa vida espiritual, meu irmão e minha irmã, quer dizer que nós reconhecemos que sem Deus nada podemos fazer. Não temos como buscar, não temos como projetar nada, porque é o Espírito Santo que, agindo em nós, através de nós e por nós, nos move a buscar a Cristo Jesus e ao nosso Deus. Quando reconhecemos, então, que somos totalmente dependentes de Deus, aí sim começamos a produzir uma adoração genuína e verdadeira para o nosso Deus. Aplicando, então, nos dias de hoje, adorar nada mais é que uma atitude humilde, reverente e de submissão à vontade de Deus. É, de uma certa forma, expressarmos genuinamente, de uma forma alinhada, o meu e o teu espírito com a vontade de Deus e a verdade que Deus representa. E aí, então, uma pergunta que surge para mim e para você, ou surgiu enquanto Deus estava colocando em meu coração essa mensagem. Por que então devemos adorar? Adoração, meu irmão e minha irmã, é o chamado mais elevado do cristão. É a joia de centro na coroa do discipulado cristão. Lembra, domingo passado, que trabalhamos um pouco sobre sermos discípulos de Jesus? É o pasto verdejante em que Cristo Jesus, o bom pastor, nutre e alimenta as suas ovelhas. A adoração, então, é um contexto espiritual dinâmico, em que poderes da era vindoura, ou seja, Deus, que lá na frente julgará tudo e todos, se revela ou irrompe e se mostra nessa presente era, fazendo com que eu e você possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Isso podemos encontrar tanto em Hebreus 6:5 quanto Gálatas 1:4. E aí, nós devemos tomar um certo cuidado aqui pelo seguinte: todos na igreja ouvem a palavra de Cristo, mas será que todos ouvem Cristo na palavra? Tem um livro que o título dele é Entendes o que lê? Ou seja, eu e você, enquanto vivemos a nossa vida litúrgica com Deus, estamos de fato vendo Cristo neste dia a dia, ou ainda estamos apenas de uma forma automática vivendo as coisas de Deus? Então nascemos com esse propósito de adorar ao Senhor. E é isso que deve ser algo comum no dia a dia, adorar em todos os momentos e situações. E aí quero trazer à memória o estudo, ou parte na verdade, da abertura do estudo de quarta-feira, junto com a reunião de oração, que a nossa irmã Nicéia falou da questão, como adorar a Deus nas dificuldades, quando tudo está dando errado, quando a gente tem que dar uma notícia triste para aqueles que estão ao nosso lado, ou quando nós oramos e a resposta de Deus ela é uma resposta diferente daquela que nós pedimos.
Como nascemos com esse propósito, meu irmão e minha irmã, nós devemos adorar a Deus em todos os momentos, sejam eles nos melhores possíveis, quanto nos piores possíveis. Porque o apóstolo Paulo vai nos lembrar que ele sabe, no texto ele fala, sei tanto viver com o muito quanto com o pouco, porque seja no muito ou no pouco, ele tem e terá, e eu e você devemos sempre ter e buscar a Deus. É Ele quem muda a nossa sorte, é Ele quem muda e altera toda e qualquer probabilidade. Muitas vezes nada está a nosso favor e então o milagre acontece. Mas cabe a mim e a você adorar ao Senhor constantemente, sem esperar nada. Veja, tanto o centurião quanto o leproso se lançaram aos pés de Jesus no sentido de pedir e adorar a Ele pedindo essa bênção, mas Jesus poderia não conceder. Para ambos aqui o desfecho foi maravilhoso. Tanto é que no final, nós não lemos esse trecho do versículo, mas no final, Jesus vai dizer, não vi em Israel tamanha fé como a do centurião, por exemplo. Não era judeu, não conhecia da palavra, mas já tinha reconhecido o senhorio de Cristo. Quando nós lemos, então, 1 Pedro 2,9, nós vamos relembrar ali que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, completamente dedicados a Deus, povo que pertence a Ele, fomos escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Adorando a Deus, como povo no deserto, ou aqueles remanescentes fiéis, quando a gente olha para os profetas, adoraram e continuaram adorando a Deus independente da circunstância. Eram 70 anos de cativeiro, se mantiveram firmes e foram abençoados por Deus. Muitos que caminharam ali no deserto conseguiram, muitos não, foram poucos na verdade, porque o povo era tão murmurador que limpou-se aquela geração para uma nova poder assumir as bênçãos de Deus, mas alguns permaneceram firmes e ali puderam gozar das bênçãos da terra prometida. Eu e você precisamos ser verdadeiros adoradores e adorarmos a Deus da forma que Ele merece, mas, sobretudo, o próprio Deus deixa relatado e passo a passo nas Escrituras como Ele quer ser adorado. Isso é um ponto muito importante para mim e para você, meu irmão e minha irmã, quando a gente fala de uma vida litúrgica, que hoje, com tantas doutrinas e correntes teológicas que estão se cruzando, vamos dizer assim, há muita adoração que é uma adoração falsa, que busca ou fala de Deus, trazem versículos bíblicos, caminham de alguma forma. É tudo muito bonito, mas é tudo do homem para o próprio homem. Michael Horton tem um livro cujo título é Cristianismo sem Cristo. Há muitos que estão dizendo que adoram a Deus, a Cristo Jesus, mas Deus e Cristo Jesus não está no centro desta adoração. É isso, ou melhor, é esse cuidado que eu e você temos que ter para que possamos sempre, dos nossos corações, como foi cantado aqui agora há pouco, brotar e nascer essa adoração verdadeira e genuína. William Temple, sacerdote anglicano e bispo de Manchester, diz então que adorar é avivar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purgar a imaginação pela beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus e consagrar a vontade ao propósito de Deus. Veja, adorar é Deus no centro de todas as coisas. O meu propósito já não é mais meu, mas é alinhado com o propósito de Deus. O que eu falo, o que eu penso, ou a forma que eu ajo, já não é o ser humano falando, mas o que Deus produz através desta adoração em nós. E aí então, vamos falar dos 3 pontos que esta perícope nos traz. Primeiro ponto, meu irmão e minha irmã, vai falar da fé. A fé que busca Jesus, ou seja, a fé declara: Senhor, Tu
podes. Então, o verdadeiro adorador, ou adorador que adora em espírito e em verdade, que somos eu e você, e devemos assim buscar e fazer, temos fé e declaramos que o Senhor pode todas as coisas. Um texto aqui que nós podemos relembrar é Hebreus 11:6, que vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Ou seja, o verdadeiro adorador, ele já se aproxima porque acredita no poder de Deus e sabe que Deus pode todas as coisas. O leproso, então, aqui, meu irmão e minha irmã, ele demonstra uma fé que busca Jesus apesar da sua condição. No momento oportuno, poderemos falar sobre a lepra naquela época, mas o leproso poderia estar em qualquer lugar, menos ali naquele momento. Mas ali estava este leproso. Então ele reconhece a autoridade de Jesus e a sua capacidade de curá-lo. Da mesma forma, em um outro texto que não estamos trabalhando nessa noite, a própria mulher com o fluxo de sangue, 12 anos buscando ali, gastando todo o dinheiro, todo o sustento que ela tinha, ou as suas posses, para se ver livre daquele problema. Quando percebeu que Cristo estava ali na cidade, ela foi ter com ele na mesma demonstração de fé que este leproso. E ambos, através dessa fé ativa, tiveram o desfecho maravilhoso. A mulher teve a cura daquele fluxo de sangue e o leproso teve a cura, ou seja, toda a sua pele foi restaurada. A ponto de que o próprio texto vai dizer: faça ali o rito que Moisés manda para que sirva o quê? De exemplo, para que sirva de testemunho. E aí a minha vida e a sua vida precisa servir desse testemunho também para aqueles que estão à volta. Ou seja, em nossas vidas nós devemos buscar a Jesus, meu irmão e minha irmã, com a mesma confiança e determinação, crendo que Ele tem o poder para ajudar em todas as necessidades. Eu não sei qual é a tua dificuldade, o teu pedido ou o teu anseio, meu irmão e minha irmã. A verdade é que, seja o tamanho dela, para nós pode ser pequeno, médio ou grande, Deus, o nosso Deus, pode todas as coisas e reverter toda e qualquer situação. Mas o segundo ponto que nós vemos aqui então nesse texto é justamente o temor do Senhor, ou seja, o temor do Senhor que eu e você devemos que ter, vai dizer o quê? Se tu quiseres. O verdadeiro adorador se relaciona com o Deus, com o nosso Deus, sem esperar nada em troca. Nós já sabemos que Ele vai fazer algo por nós e vai fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus, como Pai, mas diferente dos pais e mães, como nós, humanos, que muitas vezes passamos a mão na cabeça dos filhos e fazemos aquilo que não vai ser tão bom para eles, Deus faz aquilo que necessitamos ou que precisamos e não aquilo que queremos. Se a nossa vontade estiver alinhada com a de Deus, vai ser aquilo que estamos imaginando. Mas se não estiver alinhada, Deus vai fazer a sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Mas o temor do Senhor que temos vai dizer então, se tu quiseres, porque Deus pode dizer não. Deus pode dizer espere. Vivemos num mundo onde tudo acontece muito rápido. Quando a gente fala um pouco do mundo dos negócios, né, tem aqueles que mandam um WhatsApp, mandam um e-mail junto e depois ligam no seu ramal dizendo: você recebeu o WhatsApp e viu o e-mail que eu te mandei? Fala, calma, não tinha visto nem o WhatsApp, que dirá o e-mail, eu estou recebendo a sua ligação agora. Descontraindo um pouco, irmãos, mas quando a gente fala das coisas de Deus, muitas vezes nós queremos essa mesma agilidade, a gente ajoelha agora, ou quando tiver um tempo ali, para orar pelos nossos pedidos, ou colocamos os nossos joelhos no nosso quarto em secreto, como Deus nos orienta e Cristo Jesus vai fazer, e já queremos que no outro dia de manhã já esteja tudo pronto. Existe uma coisa chamada processo, existe uma coisa que é a gente se limpar do velho homem e daquilo que a gente precisa deixar para receber o novo de Deus. E aí por isso nós reconhecendo a autoridade de Jesus, dizendo, se tu quiseres. Foi assim que o adorador leproso, por mais contrastante que possa parecer, ele diz, eu sei, Senhor, que se tu quiseres, você pode
me purificar. Outro texto que nós podemos trazer à memória é Mateus 28, 18, que vai dizer assim: e chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Enquanto muitos correm para outros lugares, enquanto muitos adoram falsos deuses, imagens e tudo aquilo que Deus já deixou explícito e claro nos 10 mandamentos, dizendo para que não façamos, eu e você cremos no Deus Todo-Poderoso e no Cristo que diz, e temos fé e certeza nisso, que a Ele foi dado todo o poder no céu e na terra. A cura do leproso, então, é a resposta, a cura do leproso e a resposta ao centurião mostram a autoridade absoluta de Jesus sobre a doença, que foram 2 doenças aqui no caso, ou qualquer circunstância que eu e você possamos passar. Quando Deus determina a vitória certa para a honra e glória dele. A tempestade acalmada em Mateus 8, 23 a 27, a ressurreição de Lázaro, relatada em João 11, 38 a 44, também demonstram a autoridade de Jesus sobre a morte e a natureza. Os irmãos conseguem entender o impacto e a dimensão do Deus ao qual adoramos, do Deus ao qual servimos e do Deus ao qual cremos? Quando nós aplicamos então isso nas nossas vidas, meu irmão e minha irmã, quer dizer que ao reconhecer a autoridade de Jesus em todas as áreas das nossas vidas, nós confiamos que Ele é soberano e poderoso para intervir. Isso quer dizer que o verdadeiro adorador, meu irmão e minha irmã, não tem nenhum quartinho secreto. Às vezes em casa a gente tem aquele quartinho da bagunça, que a gente esconde tudo ali, guarda tudo mais ou menos. Vai chegar uma visita, a gente empurra tudo para aquele quartinho. O verdadeiro adorador não tem esse quartinho da bagunça, da sujeira, onde a gente coloca as coisas de uma forma desorganizada. Nós entregamos todas as áreas das nossas vidas a Deus e Cristo Jesus e ao Santo Espírito. Trabalho, família, sonhos, planos, projetos, ou seja, o verdadeiro adorador entrega tudo e reconhece em Cristo Jesus esta autoridade para intervir, porque Ele é soberano e poderoso. E para fechar, meu irmão e minha irmã, o terceiro princípio da verdadeira adoração, ele vai falar justamente da humildade diante de Deus. E aí nós vemos a atitude do centurião, ou na atitude do centurião, este princípio que é dizer o quê? A humildade acrescenta: não sou digno. O centurião, ele representava ali o poderio militar romano da época, que dominava tanto politicamente quanto militarmente. Ele poderia ter dado qualquer ordem ou ter feito com que o poder, entre aspas, que ele tinha enquanto centurião, mas ele humildemente diante do Senhor reconhece que ele não é digno. Quando ele dialoga com Jesus, então, Jesus fala: Jesus, quero estar na tua casa. Ele fala: eu não sou digno. O verdadeiro adorador, meu irmão e minha irmã, ou a verdadeira adoradora, reconhece que não somos dignos. Em Tiago 4,6 vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, o centurião traz aqui o exemplo da verdadeira humildade ao reconhecer a sua indignidade e a grandeza de Jesus. Muitas vezes, eu e você ficamos na defensiva, falando: mas eu sou ou fui presbítero, diácono, diaconisa, professor, ou seja, vai colocando e jogando para Deus tudo que fomos, fizemos ou temos. A verdade é que o verdadeiro adorador diz: eu não sou digno. A oração do publicano, por exemplo, em Lucas 18, 9 a 14, vai também dizer, ou vai mostrar o publicano reconhecendo de que ele não era digno. No entanto, a oferta que ele fez foi uma oferta do coração, e essa sim foi reconhecida como verdadeira e correta. Enquanto muitos outros estavam ali entregando os 10%, mas de uma forma que, eu estou aqui, sou abençoado e etc. Olha só esse outro, sempre acusando.
Também esse publicano demonstrou essa humildade e foi justificado por Deus. Aplicando isso, meu irmão e minha irmã, quer dizer que eu e você devemos nos aproximar de Deus com humildade, reconhecendo a nossa necessidade e dependência dEle para todas as coisas. É assim que o verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora, se porta perante ao Senhor. E concluindo, amados, na Confissão de Fé de Westminster, nós vamos ler no capítulo 21, na parte 1 ali, o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e tão limitado pela sua própria vontade revelada, que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Aqui então, meu irmão e minha irmã, a verdadeira adoração, ela não é uma adoração que nasce do nosso coração, no sentido de que nós vamos adorar do jeito que nós queremos. No Antigo Testamento, nós temos uma passagem em que Davi queria levar a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E aí então, naquele afã, naquela vontade de fazer a vontade dele, Davi, vamos pegar a arca e vamos levar. No momento em que duas pessoas tocam ali a arca de uma forma que Deus não havia descrito de como deveria ser levada a arca, ambos morrem. Por quê? Porque ali foi feito algo que nasceu no coração do próprio homem. Quando eu e você adoramos a Deus da forma correta e que Ele nos orienta nas suas sagradas Escrituras, estamos sim nascendo do nosso coração, mas de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, como bom, por mais impressionante que seja a adoração planejada pelo homem, meu irmão e minha irmã, se ela não for dirigida por Deus, através do seu Espírito Santo, não será aceita, não passará de uma tentativa de uma boa obra humana, no afã de conseguir algum favor divino. Resumindo então, para fechar, como bons mordomos da adoração ao Senhor, devemos entender que não há adoração a Deus sem reverência pela sua santidade e seu nome, sem admiração pela grandeza de seus atributos, alegria pelas maravilhas das suas obras, humildade e confissão de pecados diante da sua justiça, gratidão diante do seu extraordinário amor, misericordioso manifestado em sua indescritível graça, revelada na pessoa de Cristo Jesus. Quando eu e você, meu irmão e minha irmã, então reconhecemos e aplicamos na nossa adoração a humildade diante de Deus, reconhecendo a autoridade de Jesus e com fé vamos manifestar a verdadeira adoração, a adoração em espírito e em verdade, e é a adoração que alegra o meu e o teu Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite.